Olha só, o tema desta festividade está localizado no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. João foi preso na ilha de Patmos por amor à palavra. Estevão foi apedrejado por amor à palavra. Paulo perdeu a cabeça por amor à palavra. Tiago morreu a fio de espada por amor à palavra. Paulo foi decapitado, eu já disse aqui, por amor à palavra. Policarpo foi queimado vivo por amor à palavra. João Russo foi queimado vivo por amor à palavra. Aleluia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor à palavra. Tudo isso por pregar o evangelho. Eu vi alguém essa semana ficar indignado porque o dono de um mercado colocou um versículo bíblico na fachada do mercado. E essa pessoa estava revoltada, dizendo que não precisava passar por aquilo, por esse constrangimento, que ficava colocando Bíblia, que ninguém é obrigado. E as pessoas simplesmente criam raiva de cristãos só porque eles pregam a palavra. Então, se você quer ter um compromisso com a palavra, te prepare para ser perseguido. Te prepare para ser humilhado. Te prepare para derramar lágrimas. Mas tem um porém: em momento nenhum Deus abre mão de ti. Momento nenhum Deus te deixa sozinho. E todo o processo que a gente passa é doído. Dói, a gente sofre, a gente chora, mas no final dá certo. Eu me lembro, certa feita eu saí para pregar, quando eu voltei para casa eu não tinha mais casa. A gente foi despejado, a mulher jogou as coisas da minha mãe tudo na rua. Eu cheguei em casa, quando eu vi aquela situação, minha mãe chorando, peguei meu violão, botei nas costas, peguei minha bicicleta. Minha mãe disse: tu vai para onde? Eu falei: eu vou para o monte, vou adorar. Cheguei lá, eu falei: Jesus, eu nem vou orar não, senão eu vou falar umas boas para ti. Não estou muito legal contigo não, mas como eu sei que tu és Senhor, tem domínio sobre todas as coisas. Um homem que não murmurou, mas questionou o Senhor bastante, e após os seus questionamentos, o Senhor lhe respondeu: Jó, aonde é que tu estava quando eu fiz os firmamentos da terra? Então não me questione. Contenderá a criatura com o Criador? Mas não é fácil você ir para um culto pregar, levar a palavra do evangelho e voltar para casa e ser despejado. O diabo vem com tudo para querer abalar a nossa fé. Mas aquele dia eu fui para o monte, peguei meu violãozinho, não porque eu sou melhor que alguém, não. Deus sabe cada um que suporta. Cada um suporta algo diferente. Por isso que a Bíblia diz: os mais fortes suportam os mais fracos. Um dia uma moça chegou até mim desesperada, chorando. Eu pensei que tinha morrido alguém da casa dela. Ela falou: não sou mais crente não, eu vou largar Deus e tal. Aí eu falei: o que foi, irmã? Pensei que alguém tinha morrido. Ela disse: eu estou orando 3 meses por ele e ele nunca nem olhou para mim. Eu olhei assim, deu vontade de tirar o cinto. Aí eu respirei, eu falei: calma. Talvez isso para mim não é nada, mas para ela é muita coisa. Então cada um sabe o que passa. E aquele dia eu cheguei no monte e eu comecei a cantar: graças, graças Senhor, graças meu Senhor Jesus. E Deus me deu graça para vencer aquela prova. Aproximadamente uns 14 anos se passaram, Mas agora, nesse momento, eu estou lá construindo a minha casinha. Porque Jesus prova
mas a prova também. Tem prova que é mais rápida, tem prova que demora muito. Mas voltando aqui para João. João foi exilado na ilha de Patmos para morrer. O intuito deles, porque eles tentaram matar João de todo jeito, não conseguiram. Mandaram para a ilha de Patmos. Mas, lembra quando teve uma fofoca na igreja de Jesus? Você pensa que fofoca é coisa só da tua igreja? Da minha igreja? Você acha que nos dias de Jesus não tinha fofoqueiro? Nos dias de Moisés não tinha fofoqueiro? E detalhe, o obreiro que substituiu Moisés era um dos maiores fofoqueiros da Bíblia. Josué, pregador, é. Quando um fofoqueiro conhece o outro, ainda mais quando ele tem uma notícia quentinha para fofocar. Quando Deus derramou o Espírito sobre os 70, 2 deles ficaram profetizando no arraial. Aí alguém viu e saiu correndo para contar para Moisés. Quando Josué viu o fofoqueiro, ele já viu um fofoqueiro conhece o outro, sabia que tinha uma notícia quentinha. Falou, o que está acontecendo, o que foi? Eu vou dizer a Moisés que Eldade e Medade estão profetizando lá no arraial. Aí Josué, não fique tranquilo que essa eu faço questão de contar. E ele vai. Só que igreja tem fofoqueiro, mas igreja também tem pastor que corta fofoca pela raiz. Chegou lá com a fofoca, Moisés, Eldade e Medade estão profetizando. Moisés olhou assim, está com ciúme, é Josué? Quem dera se todo Israel fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse. E nos dias de Jesus também teve fofoca, porque se me contarem, me disseram, são 2 demônios perigosíssimos, cuidado com eles, né? Ah, me contaram, você viu? Não, então fique caladinho, fique quietinho, né? Se me contaram, me disseram, é um perigo para matar crente. Aí chegaram até Jesus, nós estamos sabendo aí que João não vai morrer, é verdade? Aí o pastor Moisés cortou a fofoca de Josué pela raiz, o pastor Jesus também cortou a fofoca pela raiz. Ele olha para Pedro e diz, que te importa, Pedro, se eu quero que ele viva? Agora tu, quando tu era menino, tu fazia o que tu queria, se vestia como queria. Agora não, cinge os teus lombos, porque o negócio vai estreitar para ti. E nessa ocasião, Jesus não diz que João vai morrer ou não, mas ele diz, importa que eu quero que ele viva. E agora João está velhinho, foi exilado na ilha de Patmos. Tentaram matar ele num caldeirão, pegando fogo, e não conseguiu. Porque o crente só morre quando Jesus chama. Aleluia! Glória! A morte não está com essa moral toda para o lado do crente, não. Oh, glória! Eita, Jesus! E os fatos revelam isso. Eu conheci um rapaz que ele amava demais a esposa. Ele estudou comigo e era crente. Eu não era crente, mas ele falava de Jesus e contava o testemunho dele. No testemunho dele, a esposa dele deu 28 facadas nele. Aí ele disse que... E eu disse que ele ama ela demais porque ele voltou para ela. Será que o cabo era crente? Acho que Deus falou para ele, volta para tua esposa porque é um vaso escolhido, só pode, okay? Mas eu lembro ele contando, ele disse que os bombeiros chegou e disse, não, já era. Aí quando os bombeiros jogou o lençol por cima, um dos bombeiros foi tocado por Deus e mediu a pulsação dele, falou, não, ele ainda está vivo, bora levar. E levaram e não morreu, depois de levar 28 facadas. Aleluia. Então a morte só toca no cristão quando Deus permite. É por isso que só o crente pode dizer, aonde está inferno a tua vitória? Aonde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Jesus Cristo que nos dá vitória. Aí João está lá exilado para morrer. Dedicou anos de sua vida pregando o evangelho e está exilado para morrer. Aí a Bíblia diz que ele ora. Se fosse eu diria assim, Jesus, é isso que eu ganho, é? Depois de fazer o que eu fiz pela causa do evangelho, ficar abandonado sozinho para morrer. Mas João não, ele dobra o joelho e ora. Paulo e Silas, quando foram presos, eles estavam indo para o templo orar. Quando chegaram lá na cadeia, o que eles fizeram? Oraram.
porque a prova não tira o crente do propósito. Ele está no vale, mas está orando. O celeiro está vazio, mas está orando. A roupa está pouca, mas está orando. Está em dificuldade, mas está orando. Está buscando a Deus. Aí o que acontece? Ele ora, e quando ele ora, a Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá de ti. João não estava sozinho. Quando ele está orando, ele ouve uma voz dizendo: João. Aí eu olhei para ver quem era, e eu vi os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E o Senhor começa a dizer a ele: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que tu vê, tu escreve. Oh glória. E ele começa a escrever as coisas que Deus vai revelando para ele. E o tema desta festividade está registrado naquilo que Deus mandou ele escrever às 7 igrejas da Ásia. A cada uma delas, o Senhor Jesus se revelava dizendo: eu conheço as tuas obras. E Deus conhece as obras. E a cada uma delas, Deus dava-lhe uma palavra de exortação e de advertência. A igreja em Éfeso, o Senhor falava: eu conheço as suas obras, mas eu tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. A igreja de Sardes, Jesus dizia: eu conheço as suas obras, mas eu tenho contra vocês, porque vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Mas no final ele dizia: ainda há em Sardes uns que não contaminaram as suas vestes. Oh glória. A igreja de Tiatira, ele disse: eu conheço as suas obras, mas eu tenho contra vocês que toleram doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina na igreja. E hoje não é diferente. A gente tem visto algumas mulheres aí, principalmente algumas que a gente está vendo na internet, que se dizem profetizas, ensinam na igreja, mas são verdadeiras Jezabéis. Esbanjam sensualidade, esbanjam roupas curtíssimas, coladíssimas, imorais, e se dizem profetiza. Mas se não se arrependerem, o lago de fogo as espera. A igreja de Laodiceia era mais complicada, porque era uma igreja rica e se orgulhavam disso. Somos ricos, de nada temos falta, né? E Jesus desce a elas e diz: vocês são os miseráveis, desgraçados, cegos, pobres e nus. Então a advertência é severa contra eles. Aconselho que compre ouro para que te enriqueça no céu, porque o ouro da terra perece. Vestes brancas espirituais para que se vistam. E Jesus estava de fora dessa igreja. E se a gente olhar um pouquinho para o cenário, não só brasileiro, mas mundial, a gente vai encontrar muita igreja desse jeito, que os pastores se orgulham dizendo: temos tudo, de nada temos falta. Quando a gente pega a história de grandes homens de Deus do passado, que gastaram a sua vida inteira pregando o evangelho, oh glória, a gente vê que esses homens morreram pobres, morreram sem dinheiro, não deixaram herança, mas deixaram legado. E nós vemos hoje muitos pastores que, se morressem, deixariam grandes heranças, mas não deixariam legado. Só que tem um porém: herança acaba, legado fica eternamente. Oh glória! Só que a igreja de Filadélfia, que está o tema desta festividade, ele também vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aí ele diz: eu tenho nas mãos a chave de Davi,
que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. As outras igrejas, ele fazia reclamações a elas e advertência a elas. A essa não, ele se apresenta, diz que tem uma chave na mão e presenteia ela. Eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A igreja fiel tem uma porta aberta do céu à disposição dela. Aleluia. E contra fatos não há argumento. Por quê? Porque na pandemia fecharam portas de templos evangélicos e toda sorte de religião. Fecharam os aeroportos, fecharam as portas das escolas, fecharam as praças, fecharam as portas dos restaurantes, das lanchonetes, dos bares, fecharam tudo, mas a porta do céu permaneceu aberta. Eu não vi um crente fiel passar fome, eu não vi um crente fiel descalço, eu não vi um crente fiel ficar sem vestir. Deus cuidou, pelo contrário, o que eu vi foi crente saindo do aluguel durante a pandemia, crente comprando sua casinha, seu lote, crente comprando seu carro, trocando de carro, porque fechou as portas da terra, mas a do céu, que quem abriu ninguém pode fechar, estava aberta. Existe uma porta aberta diante de ti. Você acredita nisso? Glória. Pode fechar todas as portas da terra, só não pode fechar a do céu. Aleluia. O que acontece? Só que o Senhor vai dizer a ela: eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta. Aí eis o porquê. Mesmo vocês tendo pouca força, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aí no versículo 11, ele vai dizer: eis que venho sem demora. O tema aqui é ele vem, e isso é eminente. Ele vem. Ah, pregador, eu não acredito, mas ele vem. Ah, será mesmo? Ele vem. Ah, mas não tem mais. Ele vem e pronto. Aleluia. Enquanto Jesus era recebido nos céus, apareceram anjos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que viram ele subir, verão ele descer. Palavras dele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão não vou-lo teria dito. Irei vos preparar lugar e voltarei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Paulo, oh glória, um maior apóstolo do Novo Testamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém que isso que é corruptível, esse corpo aqui, se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal, esse corpo aqui, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Na hora do arrebatamento, nós vamos bradar: onde está, inferno, a tua vitória? Os que morreram, que ressuscitarão, dirão: aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória. O apóstolo Pedro escreve: só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 25: vigiai, pois não sabeis a hora e nem o dia que o Filho do Homem virá. Então ele vem. Ele vem. E nós vamos? Eu estou velho já.
Parece que eu tenho 15 anos, mas eu já passei dos 30. E quando você fica velho, a Bíblia diz que os velhos sonharão sonhos. E esses dias eu tive um sonho, pastor Luiz. Eu estava na porta da minha casa e uma voz dizia: Gabriel, olha para o céu. E eu olhei, estava normal, só nuvens normal. Mas de repente lá dentro do céu os anjos começaram a cantar e a terra toda ouvia o que eles cantavam. E o que é que eles cantavam? Eles cantavam: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos translados. E de repente foi como se uma mão invisível viesse por debaixo de mim e subia de uma vez. E eu entrava no céu com o corpo glorificado, vestes brancas. E sabe quem eu vi lá? Você. Eu vi a igreja de Cristo vestida de branco. E a gente voava em direção ao trono gigante que tinha lá. E tinha anjos que voavam próximo a gente não tinha asa, mas voava. E os anjos tinham asa. Eles jogavam uma taça de azeite assim, aquele azeite virava um pó de ouro, a coisa mais linda. E a gente falava umas línguas que eu nunca vi ninguém falando aqui na terra. Eu acordei chorando e o Espírito bradando: diga à minha igreja que o rei está voltando. A qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus arrebatará a igreja. A pandemia contribuiu bastante para a vinda de Cristo. Por quê? Porque desestabilizou a economia, que é a primeira coisa que o anticristo vai resolver. Desestabilizou as religiões, né? Que ele vai vir e vai formar uma só religião. E desestabilizou a política. A política mundial está uma loucura. Os líderes que estão assumindo os países aí, é cada um pior do que o outro. Só Deus na causa. Por quê? Porque os políticos têm que ser os piores no governo. Por quê? Porque quando o anticristo assumir, todo mundo vai olhar e dizer: que homem bom. Esse homem é tão bom que ele não vai governar só um país, não. Ele tem que governar o mundo. E o mundo vai apoiar ele. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que ele não assume, porque existe um que o detém. E quando esse que o detém for tirado, então se revelará o iníquo, filho da perdição, o anticristo. E quem é que detém o anticristo? Ele pode já estar vivo entre nós, e eu acredito que está. E ele não pode assumir ainda. Por quê? Porque existe um que o detém. E quem é que o detém? É aquele que mora dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo. E o Espírito e a igreja dizem: vem. Igreja que não diz que Jesus vem, não tem o Espírito. Mas toda a igreja que o Espírito Santo está nela, ela diz: ele vem. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Oh glória. Olha só, então o que acontece? O Senhor vai dizer: eis que venho sem demora. Ele está falando da sua vinda, do arrebatamento. A palavra arrebatamento no original é harpazo, que significa tirado de um lugar para o outro com violência. É como se você pegasse algo assim, ó. Vou usar essa toalhinha de exemplo, ó. Isso é harpazo. Assim vai ser conosco. No momento, no abrir e fechar de olho, nós estaremos na glória com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele diz: eis que venho sem demora, ele está falando da sua vinda, do arrebatamento. Mas ele faz uma advertência: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Se no início do versículo ele está falando de sua vinda, isso implica que essa coroa, se a gente perder ela, a gente perde a salvação. É uma coroa de salvação. Só que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Mas você já se perguntou? Guarda o que tens. A Bíblia não diz o que é que a gente tem que guardar. A Bíblia só diz: guarda o que tens.
E eu quero que você questione a si mesmo agora. Guarda o que tens, o que é que eu tenho que guardar? Para não perder a salvação. Mas a Bíblia não explica nesse versículo aqui. Então, quando essa pergunta brotou na minha mente, o que eu fiz? Eu fui, nas regras básicas de teologia. Bíblia explica a Bíblia. Onde a Bíblia cala, eu calo. Onde a Bíblia fala, eu acredito. Meu carro, eu sempre digo, como todo carro tem marcha ré. Existem concepções minhas que se alguém me provar o contrário na Bíblia, eu dou uma ré na hora. Falo, não, está na Bíblia, eu tenho que baixar a guarda, porque não é a minha teoria, não é o meu achismo, é o que as Escrituras dizem e acabou. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Tem pessoas que falam, eu sou crente do meu jeito e não mudo nunca. Não vai para o céu, infelizmente. Só vai para o céu quem vive como diz as Escrituras. Ô glória! Aí o que acontece? Eu fui procurar algumas coisas na Bíblia Sagrada. E o salmista vai dizer uma delas, olha só. Guarda o que tens. Eu encontrei algumas coisas que a Bíblia nos orienta a guardar. A primeira que eu quero destacar aqui, o salmista vai dizer, guarda os teus pés, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A primeira coisa que o crente tem que guardar é os pés. A Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Quando o filho pródigo voltou, o pai mandou trazer o melhor vestido, um anel e sandálias para pôr em seus pés. Há uma canção antiga que diz, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. E a primeira coisa que o crente tem que guardar é os pés. Primeiramente, quando entrar na casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de fazer fofoca. Temos que guardar os pés ao entrar nela. Casa de Deus não é lugar de vender produtos da Avon, Jequiti, Natura, seja lá o que for. Não, casa de Deus é lugar de adorar. Casa de Deus não é lugar de covil de ladrões, como disse Jesus. Ele expulsou os que compravam e os que vendiam dentro do templo, os que promoviam um mercantilismo gospel. Então vamos guardar os pés ao entrar na casa de Deus. E pé de crente não é para ir lá onde está tendo o carnaval. Pé de crente não é para ir em casas de prostituição. Pé de crente não é para ir em boate. Pé de crente não é para estar pisando em bar. Pé de crente não é para estar pisando em festas mundanas, a não ser que Deus mande você ir lá evangelizar. Aí ele se responsabiliza. Então guarde o seu pezinho, mocinha. Guarde o seu pezinho, rapaz, se você quiser ir morar na glória com Jesus Cristo. Ô glória, a Bíblia Sagrada diz em Efésios 4:3, outra coisa que nós devemos guardar, a Bíblia diz, guardai a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Uma coisa que a igreja precisa guardar é a unidade, ou seja, a união. Já está escrito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Está brigado com a sogra? Não sobe. Está brigado com o genro? Não sobe. Está brigado com o irmão? Não sobe. Está magoado porque hoje geração que é difícil. Mas ainda assim eu considero os mais crentes da história. Porque ser crente numa época que a única diversão que tinha era ir para a igreja, era mais fácil do que hoje, com esse tanto entretenimento, com tanta coisa que tem aí. Então, eu tiro o chapéu para as pessoas que estão aí lutando para ser crente nos dias de hoje, que os portais de pecado são bem mais acessíveis do que antigamente, né? Antigamente, um exemplo, se eu viesse aqui na cidade de vocês
e me sentisse tentado por uma mulher, eu voltaria para Brasília e talvez nunca mais eu vi essa mulher na minha vida. Hoje pode acontecer de eu vir, sentir-se tentado por uma mulher, e quando eu chegar em casa, abrir uma rede social minha, está lá me perturbando. Então hoje os portais de pecado são bem mais acessíveis do que há um tempo atrás. Então eu tiro o chapéu. Alguém disse aí, essa é a pior geração de crente. Não, ela é a melhor de todas, porque para ser crente nos dias de hoje tem que ser cabra macho e mulher fêmea, e nós somos, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas olha, nós temos que guardar a união. Congresso, irmão, já vi tanto congresso, gente sair querendo pedir a carta, porque o pastor agradeceu todo mundo e não agradeceu ele. Tu está fazendo para o homem ou para Jesus Cristo? Se é para Jesus, Jesus está vendo, ele vê tudo e todos. Aleluia. Eu já vi irmã não participar do congresso, porque ela queria o uniforme de um jeito. Mas isso é só em Brasília, irmão. No Mato Grosso tem isso não. Aleluia. Mas irmãos, até Paulo e Barnabé tiveram um momento de discussão. Paulo falou que não era para levar João Marcos mais para a viagem. Mas lá no futuro, Paulo diz, traz a minha capa, traz meus livros e traz também João Marcos, que é um obreiro de muito valor. O inimigo sempre vai tentar para pôr inimizade no meio dos crentes. E pode acontecer um choque entre mim e você. O que não pode é eu morrer com esse choque. Eu tenho que procurar um jeito de pedir perdão. Eu tenho que procurar um jeito de abraçar. Eu tenho que procurar um jeito de deixar esse sentimento ruim que entrou no coração, porque alguém fez alguma coisa ruim. E a gente age como se a gente nunca errasse. A gente não quer liberar perdão, mas sem perdão, sem união, sem unidade, ninguém verá o Senhor Jesus. Então nós precisamos guardar a unidade. Olha só, Provérbios 4:23 também, todo mundo conhece. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Se essa geração guardasse o coração, sofria menos emocionalmente. Mas é uma geração que entrega o coração tão fácil, que cede aos desejos tão fácil, e a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração do ser humano. É incrível hoje, né? O pai dá conselho, fala para a moça não se relacionar com um rapaz que vai dar errado, mas ela briga com o pai, briga com mãe, briga com o irmão, briga com o pastor, briga com o profeta. Eu amo, é o meu sentimento, é eu que vou viver junto. Aí casa morrendo de amor. 3 meses depois, não amo mais. O amor acabou. Uma geração que não guarda o coração vai casar no civil. Se civil, continua. Se não civil, larga. Agora uma geração que guarda o coração vai casar, pode vir trancos e barrancos, mas ele vai estar lá, porque ele sabe que aquela mulher que Deus deu para ele, aquele homem que Deus deu para ele. É claro que existe algumas coisas na Bíblia que a gente vê que dá direito à separação. Um exemplo, traição. A Bíblia dá direito à separação no caso de traição. Violência doméstica também, a Bíblia dá direito. Lá no livro de Miqueias a Bíblia diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, mas eu odeio aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Então para Deus, aleluia, se está sofrendo violência doméstica, separe, larga. Vamos orar nada. Porque nessa de orar, tem muito pastor orando no velório da irmã. Violência doméstica é inadmissível. E a igreja de Cristo Jesus não aprova isso. E nem a palavra de Deus. Em caso de morte também, a Bíblia dá brecha para o divórcio.
E a Bíblia também diz que se um descrente, né, os dois são descrentes, e um aceita a fé, e o que não é, tanto o marido como a mulher, põe a pessoa na parede, ou você escolhe Jesus, ou eu, senão eu vou embora, e a pessoa lhe abandona por causa da tua fé, aí a Bíblia diz que essa pessoa está livre de julgo, é o que está na Bíblia. Agora passou disso aí, não gosto mais, está careca, está barrigudo, engordou, não tem mais pneuzinho, né? É pneuzão agora, o negócio estreitou. Irmão, não tem essa não, aleluia, louvado seja Deus, vai até o fim, e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então guarda o teu coração, irmão. Eu vou correr aqui, senão eu estou com 4 horas de pregação aqui, mas eu não quero. Olha só, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que esse aqui é um dos termos principais que o crente deve guardar, porque a Bíblia diz que vós sois salvos pela fé, mediante a graça. O justo viverá pela fé. Nós estamos hoje é bem mais fácil, praticamente toda criança que está me ouvindo aqui, todo adolescente que está me ouvindo aqui, ou 90% deles vão para a faculdade. E o que tem na faculdade é professor de psicologia que não crê em Deus, professores de filosofia que não crê em Deus, professores de ciência que não crê em Deus, e eles vão fazer de tudo para desconstruir a fé. E o mundo está trabalhando pesado para acabar com a nossa fé, mas nós vamos guardar a fé, porque Ele está vindo sem demora, e se a gente não guardar a fé, nós vamos perder a ida, e ninguém aqui vai perder, nós guardaremos a fé. Quem acredita nisso, adore a Deus. Do jeito que eu acreditava que Jesus batiza em 2006, eu acredito até hoje. Do jeito que eu acreditava em paralítico andando, aleluia, surdo ouvindo, cego enxergando, eu acredito até hoje. Da mesma forma que eu acreditava nas revelações do céu, eu acredito até hoje. Mas tem uns crentes aí que o tempo está passando, ele não crê mais nas coisas de Deus, não crê, está perdendo a fé. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nessa noite nós sairemos daqui com a nossa fé fortalecida, aleluia. Mas não para por aí. João 14:15, olha o que Jesus disse: se vós me amardes, guardarão os meus mandamentos. Crente tem que guardar os mandamentos do Senhor, e esse texto já pega com Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse texto também já pega com o próprio tema da festividade, aleluia, com a carta escrita à igreja de Filadélfia: como guardaram a minha palavra e não negasse o meu nome. Então guardar os mandamentos é guardar a palavra, guardar a Bíblia. E quando eu falo de guardar a palavra, não é você pegar a tua Bíblia. O pregador Gabriel Bezerra mandou guardar a palavra. Aí você vai lá naquele teu cofre, que eu sei que você tem um cofre em casa, que você é rico, aleluia, e eu vou guardar a palavra aqui, porque o pregador mandou guardar a palavra. Ou então guarda ela aberta no Salmo 91 ou Salmo 23 em cima da estante. Não é isso que é guardar a palavra. A Bíblia diz: aquele que guarda ouve a minha palavra e as pratica, oh glória, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Oh glória, é para guardar e praticar, é para ouvir e pôr em prática, porque nós somos libertos pela palavra, transformados pela palavra, aleluia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem igrejas que não guardam mais a palavra. Tem cultos que não tem mais um pregador pregando uma palavra.
tem um coach dando uma palestra emocional. Quando não é um coach, é um stand-up fazendo gracinha. E púlpito não é lugar de fazer gracinha. Púlpito não é lugar de palestra de coach. Você é contra palestra coach, pregador? Se for lá no espaço dele, não. Ajuda muita gente preguiçosa a começar a trabalhar, a se dar bem, a ter com a formiga, né? A Bíblia diz, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Em uma palestra motivacional, tem muita gente que não produzia e passa a produzir. Mas no púlpito não. No púlpito não é lugar de ministrar autoajuda, porque a igreja não precisa de autoajuda, porque ela já tem ajuda do alto. A Bíblia diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então púlpito é lugar de pregar a palavra, aleluia. Eu vou dizer algo aqui pesado, mas é necessário. Se na tua igreja é 10 horas de louvor e 15 minutos de palavra, não me convide para pregar, aleluia. Não me chame para pregar. Não venha com essa conversa fiada. O horário avançou, o irmão tem só 5 minutinhos para pregar. Pelo amor de Deus, convida outro. Convida quem não tem compromisso com a palavra. Meu compromisso é com a palavra. Aleluia. O que liberta é a palavra, irmão. O que transforma é a palavra. Culto tem que ter como prioridade a presença de Deus e a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Oh glória, a lâmpada só funciona se tiver azeite. Então a Bíblia já é bem clara. Esse povo perece por falta de conhecimento das Escrituras, palavra e do poder de Deus, azeite. Oh glória, crescei na graça e no conhecimento. Graça, azeite, conhecimento, palavra. A igreja tem que amar as escrituras bíblicas, tem que guardar a palavra, tem que priorizar a palavra, aleluia. Não venha, aleluia, falar que é avivado para mim. Ah, irmão, eu sou avivado no congresso, com pregador de fora, cantor de fora, com essa banda maravilhosa tocando, todo mundo é avivado. Eu quero ver se você é avivado mesmo. Não é no congresso com essa banda aqui tocando, não. Eu quero ver se você é avivado no culto de doutrina, na escola bíblica, no culto da oração. Se não frequenta, não venha me dizer que é avivado, não, que é conversa fiada. Agora, crente avivado, ele é avivado, aleluia, no culto, na hora da marcha, mas é avivado na hora da palavra também. Então precisamos guardar a palavra. Eita, vai arrochar aqui, ó. Salmo 134, 13. Guarda a tua língua do mal. E não está só aí não, ó. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a alma. O que tem de gente que faz reuniãozinha para falar mal do pastor, para falar mal da liderança, para falar mal do tocador, para falar mal, tudo, nada dele tá bom. Ele só sabe falar. E os que mais sofrem é o que fala da vida do filho dos outros. Você ficou sabendo, filha de fulano? Aprontou assim, assim, assim. O tempo passa. E os filhos de quem estava falando dos filhos dos outros dá trabalho dobrado. Toda vez é assim, é sempre assim. E eu aprendi isso na minha infância, com uma mulher que ela falava tanto da gente, que eu não dei metade do trabalho que os filhos dela na adolescência deu. Aí hoje eu tenho 2 filhos. Quando eu vejo o filho de alguém aprontando, eu falei, Deus, cuida do meu filho e da minha filha. Socorre o meu filho, guarda o meu filho, porque os meus filhos são uma bênção. Em nome de Jesus. Eu já penso, e a gente tem que ter cuidado.
quando a gente se senta em uma mesa e começam a falar de A, falar de B, falar de C, refreie a sua língua. Cuidado, principalmente em ungidos de Deus, né? Eu costumo dizer, não toque em pastor nem se ele errar. Você pode chegar até ele, advertir ele, repreender ele? Pode. Dentro das escrituras, dar um conselho? Pode. Que você não pode é ficar falando mal. Por quê? Porque ungido Deus trata face a face. A Bíblia diz que o juízo de Deus começará pelos mestres. Ou seja, vai pelos líderes. E é na casa dele. Então Deus trata, a Bíblia diz que aqueles que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Então cuidado, não fale mal da sua sogra. Não fale mal do seu sogro, por mais difícil que ele seja. E eu disse isso em uma pregação, vou dizer aqui de novo. Não fale mal da sua família. Eu já vi mulher se ajuntar com a amiga para falar mal do próprio marido. A amiga começa a falar, nossa, esse teu marido é um preguiçoso, hein? Olha lá, rapaz, aquele trem está lá desde... E ela começa a concordar, é mesmo, o meu marido é um preguiçoso. Não fala mal do seu esposo. Não fala mal da sua esposa, da mesma sorte. O cara se ajunta com a mãe para falar mal da própria esposa. Aí o que acontece? Você fala mal do seu esposo, fala mal da sua esposa, você vai largar ele? Não. Você vai largar ela? Não. Amanhã você não vai falar mal mais dele. Amanhã ele não é mais esse monstro, ela não é mais essa monstra. Amanhã ele já é um anjinho. Só que para a pessoa que você falou mal, fica a imagem ruim. Então, freie sua linguinha. Não fale mal do seu esposo. Pode não ser o esposo dos teus sonhos, mas é do sonho de muita gente. Pode não ser a esposa do teu sonho, mas tem muita gente sonhando com ela. Então, guarde a língua. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, né? A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, como um pequeno fogo que incendeia uma floresta inteira. Então guarde a sua linguinha. Use a sua linguinha para fazer como o pastor lá, ó. De novo. Isso, use a sua língua para falar em língua estranha, para dar glória a Deus, para dar aleluia, para glorificar, para testemunhar, para pregar a palavra, aleluia. Seja sábio e prudente. Mas olha, para a gente terminar aqui, ó. Provérbios 10, 17. Ô glória. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, a repreensão. Sabe, eu gosto de ouvir assim, diz o Senhor, eu vou fazer isso e isso na tua vida. Mas o que eu mais gosto é quando Deus me chama a atenção e me corrige. Quando eu estou num culto que Deus pega pesado comigo. E olha que eu já me revoltei com uma mensagem. Sério, pregador, sério. Culto de doutrina. Meu pastor ensinando. Eu sentado ouvindo meu pastor ensinando. Eu comecei a ficar revoltadinho. Aí eu olhei e falei, o pastor quer falar, por que ele não fala na minha cara? Fica jogando indireta do púlpito. E o pastor não estava jogando indireta para mim, ele estava doutrinando a igreja com as escrituras. Só que a carapuça me serviu e eu achei ruim. Voltei para casa embirradinho. Falei com a Natália, eu vou ligar para o pastor, Ela disse o que foi. Se ele tiver alguma coisa para falar para mim, ele fala na cara, não sei o que. A Natália, amor, calma, a Natália é muito crente, a Natália, calma, amor, calma. Aí eu sentei, com o telefone na mão, fiquei aqui, liga, não liga. Aí eu comecei a meditar na palavra que o pastor estava ministrando, e eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu,
que eu ia fazer ligando para o meu pastor? Eu tenho que criar vergonha na cara e pôr em ordem a minha vida mesmo. Se o que ele pregou lá me ofendeu, é porque eu estou precisando mudar. Eu preciso aceitar essa correção e mudar de vida. Agora tem crente que quando o pastor prega duro, ele pede carta, sai da igreja, fica embirradinho, mas a Bíblia diz: aquele que guarda a correção, é dele os caminhos de vida, quer ir para a vida eterna, guarde a correção. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Olha, Provérbios 6:20. Filho que guarda o mandamento do teu pai e da tua mãe. Isso aqui é pesado. Porque o que tem de gente, estamos em um congresso de varões, pregador. A maioria aqui é pai, sim, mas a maioria também ainda tem pai. Pode até parecer uma palavra mais destinada para jovens, quando diz para guardar o mandamento do pai e da mãe. Meu pastor diz: olha, cuidado com profecia para casamento. A maior profecia para casamento é o conselho do teu pai e da tua mãe. Existem casos isolados em que a mãe embirra com o genro, embirra com a nora, mas depois passa a ser o melhor genro e a melhor nora no futuro. Existem casos isolados, mas a maioria das situações, quando a mãe bate o olho e diz: filha, cuidado, aquele ali não presta. Filho, cuidado com essa moça, ela não presta. Ah, mas eu amo ele. Mas ele já iludiu 25. Não, mas comigo é diferente, ele me ama. Ama nada. Guarda o mandamento do teu pai e da tua mãe se tu queres ir morar no céu. Aleluia. Se o pai manda, temos jovens aqui, adolescentes. Você quer ir morar no céu, jovem, adolescente, criança? Guarda o mandamento do teu pai e o mandamento da tua mãe. E para a gente aqui encerrar, Apocalipse 16:15. Eu estou falando de coisas que eu encontrei na Bíblia, porque o tema diz: guarda o que tens, né? O versículo chave do tema, ele vem: guarda os que tens. Mas essa aqui é pesada, e é poucos pregadores que pregam sobre isso hoje. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Os revoltadinhos da sensualidade têm essa frase na boca: roupa não leva ninguém para o céu. E eu concordo, mas existem roupas que levam para o inferno. Crente tem que guardar as vestes. O apóstolo Judas, ele vai dizer que nos últimos dias surgiriam doutores sensuais, que causariam divisões sensuais na igreja, melhor dizendo, os quais não têm o Espírito. Quem defende a sensualidade perdeu o Espírito. Você vê um pregador que pregava contra sensualidade na igreja e hoje prega a favor, perdeu o Espírito. Está igual Sansão. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito havia se retirado dele. A sensualidade, ela é perigosíssima. E nós estamos vivendo a era que o nosso país, o Brasil, está aderindo à cultura grega. Os gregos cultuavam o corpo. E as pessoas não faltam um dia de academia, mas faltam vários cultos. Hoje anda ir para a academia, não estou dizendo que é errado ir para a academia, mas o errado é quando ficar com um corpinho bonito, pegar uma roupa sensual, uma fotinha, né, fazendo beijinho, bumbum empinado, ou então mostrando o decote, mostrando o corpinho, né? Aí ainda coloca uma frasezinha lá bíblica: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Tá faltando ir numa loja de roupa de crente, procurar uma costureira crente, tá faltando vergonha, aleluia. A sensualidade, ela é perigosa, aleluia. O rapaz, o músico da igreja, aleluia, o evangelista da igreja, o obreiro da igreja, correndo na rua sem camisa, mostrando o muque, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O varãozinho vai para a praia, veste uma sunga, tira fotinha e põe lá no Instagram, todo, aleluia, irmão, o sangue de Jesus tem poder. A sensualidade ainda é pecado. Pregador, você quer que eu vá para a praia de terno? Claro que não, né, irmãos? Existe roupas e roupas, ambientes e ambientes, né? O que eu estou falando aqui é de sensualidade. A sensualidade é quando a pessoa quer expor, né? Você pode ir no ambiente com sua família, né? E curtir lá, não é pecado. Você pode se divertir, você é ser humano. O que você não pode é querer causar sensualidade. Olha só, eu vou pegar pesado aqui porque é necessário. Seu marido não aprova a roupa que você está usando e você sai revoltadinha, eu tenho que ficar boa, é para mim. Não é para você. Aleluia. Se fosse para você, você usaria conforme o seu marido gosta. É para chamar a atenção de outra pessoa, é para alguém olhar e achar bonitinho, mas isso tem que cair por terra. Da mesma sorte, o varão, aleluia, você tem que andar em concordância com a sua esposa. O crente, ele tem que se vestir decentemente. Eu não estou dizendo aqui para, agora eu sou crente, eu vou andar descabelada, feia, bagunçada. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não, que eu te pego na saída. Crente tem que andar arrumado, bonito, até porque a Bíblia diz, se ouvirdes e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Aleluia, Deus quer dar o melhor dessa terra para a gente vestir, para a gente calçar. Deus dá. Então o crente, ele tem que se vestir bem. A serva de Deus tem que andar bonita, mas com decência. Eu costumo dizer que Sara tinha 90 anos. Sabe o que Abraão disse? Não diga que é minha esposa não, senão vão me matar e vão te tomar. Espera aí, quem é que quer tomar uma senhora de 90 anos de alguém? Aí a Bíblia diz para as mulheres se vestir como Sara. Vai pensando que Sara era uma senhora feiosa. Sara era uma velhinha que botava muita menina de 15 no bolso. Era bonitona, formosa, aleluia, mas decente. Se vista bem, seja bonita, seja formosa, mas decente. Oh glória! Que a sua beleza não seja pelo frisado no cabelo ou pelo modelo do vestido, não, mas que seja pelo caráter, seja pela postura. Ande elegante, a ponto de as mulheres lá de fora olhar e dizer, nossa, que serva de Deus bonita, um dia eu vou ser como ela, aleluia. Ande bonita, mas composta, sem sensualizar. Crente tem que guardar as vestes, para que não ande nu e seja vista a sua nudez. Porque se a trombeta toca e o irmãozinho está sensualizando, a irmãzinha está sensualizando, não tem céu. Mas a pessoa, às vezes, no ápice do desespero para casar, em vez de dobrar o joelho, para Jesus preparar, mandar, não, eu vou atrair pelo corpão que eu tenho. Só que se um homem se interessa por uma mulher pelo corpo, quando a gravidez chega, se a mulher é atraída pelo homem
pelo corpo, a idade chega. Se for pastor, barriga cresce. As entradas começam a aparecer aqui. Eu vou dizer algo aqui para apavorar alguém, mas eu serei apavorado também, tá? Preste bem atenção com quem você casa e preste bem atenção no pai e na mãe de quem você casa. Sua esposa será bem parecida com a mãe dela daqui 30 anos. Me ajuda, Jesus, eu acabei de lembrar da minha sogra. Ei, esposinha desse rapaz bonitinho aí, ó. Traga o pai dele à memória aí agora. Daqui uns 30 anos, ambos serão bem parecidos. Alguém já está amarrando lá, não adianta amarrar não. A gente brinca assim, mas o assunto é sério, irmão. Beleza passa, caráter fica, né? Entramos nesse assunto aqui, é um assunto delicado, mas o servo de Deus é diferente, a serva de Deus é diferente. E isso aqui eu não estou tratando de usos e costumes não, usos e costumes, cada igreja tem a sua, e é o pastor da igreja que prega os usos e costumes da igreja. O que eu estou falando aqui é da sensualidade, né, do que está na Bíblia, é a nudez exposta. Cuidado da forma que você se veste, da forma que você se comporta. Ao sair de casa, olhe, pense contigo, será que Jesus aprova essa roupa? Será que Jesus aprova esse... Aqui na igreja, ninguém pode te forçar a mudar, não. Quando eu aceitei Jesus em 2006, eu entrei na igreja com um bermudão da Ciclone, né? Uns cordãozão de prata, não tirava o boné quase nem para dormir. Eu disse à irmã que me ganhou para Jesus, quando eu terminei de aceitar Jesus, porque muita gente não aceita Jesus pensando, meu Deus, se eu aceitar Jesus vou ter que deixar isso e aquilo. Aí fala, não vou não estou preparado agora. Irmão, ninguém nunca vai estar preparado. Você tem que dar o primeiro passo. Aí eu falei para ela, Débora, deixa eu te falar um negócio. Tá vendo meu boné? Não paro de usar não, tá? Ela disse, tudo bem. Meus cordão de prata eu não largo não. Ela disse, tudo bem. Falei, meu bermudão da Ciclone muito menos. Não vem com paletó e gravata para perto de mim não. Ela disse, tudo bem. Eu falei, eu gosto de ouvir Racionais e Facção Central. Ela disse, tudo bem. Eu falei, eu sou nordestino e nordestino é forrozeiro. E eu gosto de ir num forró e eu não vou parar de ir não. Ela disse, tudo bem. Eu olhei para ela e falei assim, e pode ser crente assim? Ela disse assim, Gabriel, o meu dever é te ganhar para Jesus. Agora se tu se converteu de verdade, tudo que ele tiver de arrancar de você, ele vai arrancar sem você sentir falta. Então, mas quando Jesus falar comigo, eu mudo. Olha devagarzinho para o crente do lado aí. Olha para ele. Fala baixinho. Ele está falando. Eita glória. Eu acho que ele não ouviu. Fala bem alto agora. Fala, ele está falando. Mas irmãos, a gente, ainda bem que o negócio apertou aqui, mas Deus deu para a gente assim, descontraído, que a espada quando ela acerta de uma vez assim, ela mata logo, né? Então quando corta assim, ela produz uns ferimentos, aí a pessoa já vai se ajeitando. Mas é sério, irmão, eu estava falando com o pastor Luiz ontem, eu não consigo, Gabriel Bezerra, eu não consigo
pregar pregações que não foque em salvação. Eu não consigo, ainda mais nos dias de hoje. Mas tem muita gente que quer ouvir uma mensagem bonitinha, e tem muito pregador preocupado em agradar a massa, em agradar as pessoas, de fazer agenda, de sair de lá com alguém falando: nossa, o pregador pregou demais. Aleluia. Você pode até falar que eu preguei demais, porque já tem mais de 1 hora que eu estou pregando. Aleluia. Mas o importante é que a mensagem produza efeito. Nós precisamos guardar a palavra, precisamos guardar a fé, precisamos guardar os pés, precisamos guardar o nosso testemunho, precisamos guardar o nosso caráter, precisamos guardar muita coisa. Então guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se coloca de pé em nome de Jesus.